Após 1,6 bilhão de lesões, é claro que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense íamos estar aqui para mais um episódio do Pads e Regatas Podcast e, graças a Deus, espalhando para fora aquela tristeza do último episódio. Passada a lamúria, é hora da gente conversar sobre como estão sendo essas finais de conferência. De um lado, duas franquias que há muito tempo não são campeões. O Bucks desde 1971, o Hawks desde 1958. Do outro lado, a gente tem duas franquias que sequer tiveram um troféu Larry O'Brien em suas mãos, no Los Angeles Clippers e no Phoenix Suns. E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre como é que estão sendo esses jogos das finais. E, claro, a gente ia ter uma malemolência. Eu trouxe algumas perguntinhas aí pro Flávio que eu não havia avisado para ele antes da gente começar a gravar e vice-versa. Então, o resultado é o que você vai escutar a seguir. Mas, é claro que, como sempre, eu vou te fazer aquela perguntinha padrão. Você tá curtindo o Cash? Se você está curtindo o cast, eu espero do fundo do meu coração que você já esteja no nosso canal de assinante. Eu espero que você já esteja seguindo a gente lá no YouTube pelo @Pads e Regatas. Esse arroba, inclusive, é o nosso arroba em todas as outras redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. É só você procurar a gente lá pelo @Pads e Regatas. Se você estiver querendo trocar aquela ideia com a gente, manda aquele e-mail maroto para nossa mailbag no padsregatas@gmail.com. Perfeitinho? Agora, vamos lá ouvir o podcast que tá show. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pads e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirense. E eu sou Otávio Ribeiro. E hoje a gente tem um episódio para falar de NBA. Obviamente a gente não podia deixar de dar esse conteúdo para vocês, está fresquinho, enquanto a NFL vai dar uma dormidinha. Daqui a pouquinho ela volta e a gente volta também. Mas Liga de 12 meses, né, Flavinho? É verdade. E a NBA tá com tudo. A gente tem as finais de conferência aí. De um lado, do Oeste, a gente tem o Suns, Phoenix Suns contra o Los Angeles Clippers. E aí do outro lado, a gente tem o Atlanta Hawks contra o Milwaukee Bucks. E em diferentes seeds, o Atlanta Hawks é a Cinderela e o Milwaukee Bucks é o time que bateu o Golias, que era o Brooklyn Nets. Do outro lado, a gente tem Los Angeles Clippers que fugiram dos Lakers e deu certo, bateram o top dog do Oeste, que era o Utah Jazz, e agora estão ali na final das conferências, mais longe ali do Clippers. E o Phoenix Suns, que bateu os Los Angeles Lakers de LeBron James, Anthony Davis e companhia, passou o carro por cima do Denver. Vareu. E agora chega em cima com Devin Booker, com o nariz quebrado, mas jogando fino. Campaign e CP3 pelos pedaços. Mas eu queria abrir hoje para você, Tavinho. Hoje a gente tem um show um pouco diferente. Explicar para vocês o que está acontecendo. A gente dividiu o show hoje em duas partes. A primeira parte vai ser comandada por mim, com tópicos que o Otávio não sabe, que eu estou trazendo para ele. Geralmente a gente faz uma mini conferência antes. E na segunda parte a mesma coisa, só que dele para mim. Ele vai trazer tópicos para poder ser um flow aqui, um bate-pronto, ou um pinga-fogo, como ele gosta de fazer. Então eu vou para a primeira. Do meu lado, eu tenho dois big takes, ou seja, duas questões que eu gostaria de abordar, um de cada lado da conferência. Eu vou começar pelo lado do Milwaukee Bucks e do Atlanta Hawks. No último episódio, se vocês não viram depois desse aqui, volta no episódio 15, vocês vão conseguir ver. Para avisar, né, para poder datar o episódio, que isso é importante, hoje é dia 28/6, então segunda-feira, então só pra gente datar. Estamos gravando ainda antes do jogo 5 de Suns e Clippers, tudo pode acontecer, inclusive nada. Exatamente, é verdade. Excelente, amei, você vê por aqui. Pop Coach, você vê por aqui. Então, eu vou abrir com o Milwaukee Bucks, tá? Inclusive o tip-off do Suns e do Clippers é daqui a pouquinho, mas depois daqui a gente vai pegar lá também. Mas eu vou primeiro começar do lado do leste. Eu quero falar hoje sobre Giannis Antetokounmpo e Chris Middleton. Algo que talvez a gente não tenha visto na história do basquete. Ou tenha, talvez. Não sei.
Vamos lá, como é que eu começo? Eu começo o seguinte, quando a gente pensa num superstar, a gente pensa naquela superestrela que é sempre All-Star, a gente pensa que o cara hoje em dia tem que fazer entre 25 e 30 pontos, porque hoje em dia qualquer pessoa que tá passando na rua consegue fazer 20 pontos no jogo da NBA. As posses estão lá. Mas 25 e 30 pontos por média. A gente pensa num cara que carregue o time, que tenha a resistência física para carregar o time ao longo do jogo, né? Ao longo do jogo todo. E a gente pensa na pessoa que tenha a capacidade mental para performar sob pressão, na hora mais completa e no que a gente chama de crunch time. Não é você, Ben Simmons. Aí, ó, recado, shots fired. Mas a gente pensa no crunch time, né? No crunch time, e aí tá vindo, me corrija se eu estiver errado, crunch time é definido por alguns stats houses, né? São os últimos 5 minutos do último quarto da NBA. Com a diferença de um jogo da entre NBA. 5 pontos de diferença entre as duas equipes, né? Excelente adição. E eles também, e aí eles, a partir do crunch time, né, dos 5 minutos para baixo, com uma diferença de entre 5 pontos ali de vantagem entre os times, eles veem, porque a galera dos Estados Unidos é muito boa nisso, eles analisam crunch time de 4 minutos para baixo, de 3 minutos para baixo, 2, 1, até chegar no penúltimo chute, e no último chute, que é aquele, geralmente é o que decide o jogo quando o jogo tá perto ali, ou próximo, ou que eles chamam de game winning shots, né, que são ou game deciding or game winning, né? Que são aqueles que vão empatar o jogo para levar para prorrogação, ou são aqueles que vão ganhar o jogo. Damian Lillard shots. Dame time, pra galera que conhece o Dame time. E aí eles pegam essa definição e eles usam uma palavra, que é a palavra de clutch, que é a pessoa, é o atleta que consegue ter tudo isso que eu falei antes, durante o jogo, e performar na hora que mais importa. Geralmente esses são os caras que ganham mais dinheiro, mas isso em qualquer esporte, beleza? Só que o Milwaukee Bucks, a gente tá vendo um fenômeno que talvez a gente não tenha visto, ou que talvez a gente não se lembre. Qual? O Giannis Antetokounmpo, ele é quase tudo isso. Ele não tem medo, ele consegue carregar o time, ele é All-Star, ele tem os números e ele até aparece no quarto. Mas ele não é o cara que vai querer sempre, ou precisar sempre, ou pegar a bola e falar assim, me dá que eu vou para o último chute, ou nos últimos 5 minutos de jogo, sou eu que vou dominar o jogo. Quando eu falo sobre isso, essa definição de clutch, me vem na cabeça Michael Jordan. Porque o cara construiu um legado inteiro e uma carreira inteira. Parecia, né, no final da carreira dele, né, ao longo da carreira também, que o cara não errava esse tipo de chute. Então o medo do outro time, desse cara pegar a bola nesse momento do jogo, e ele queria a bola, ele ganhava você no mental antes dele arremessar. Então a galera marcava ele, perdia o tino de onde estava indo e tudo mais. Giannis Antetokounmpo é quase esse cara. E aí, né, a gente... e não tem nada de ruim ser quase esse cara. Só que você é pago com o dinheiro máximo, né, um contrato máximo. Se você tiver Se você tiver, sei lá, 70% de todas essas características que eu falei aí de uma superestrela, você ganha um contrato máximo na NBA. E aí mais um chute aí, mais um shot fired pro Ben Simmons. Às vezes, se você jogar 30% disso aí, 33%, parafraseando aqui o percentual de arremessos de quadra de Tobias Harris nesses playoffs, você também pode conseguir esse contrato máximo, Flavinho. Temos provas. Porém, a gente tem, talvez hoje na NBA, 5 a 6 jogadores que conseguem ter todos esses títulos. E a gente pode entrar neles daqui a pouquinho. Mas eu vou falar para você o seguinte, o Milwaukee Bucks, eles têm um outro cara que ele é esse cara. Ele é o que a imprensa americana gosta de chamar de alfa. Ele tem a mentalidade e ele cresce no momento do jogo onde o jogo mais importa. Se tiver menos de 5 minutos e o jogo estiver próximo, o seu cara não é Giannis Antetokounmpo. O seu cara é Chris Middleton. Para quem viu o jogo ontem,
Não tem dúvida de que ele é esse cara. Se você tiver dúvida de que ele é esse cara, volta uma série e vê do Brooklyn Nets. Se tiver dúvida, volta na série do Miami Heat, onde o cara fez bolas para finalizar o jogo ou para empatar, para levar a série para o overtime, né? Para prorrogação. Então, e o melhor de tudo, que eu acho que essa é a parte que faz o Milwaukee ser um time que pode ser o campeão, cara. Para mim, isso é o que pode fazer os caras ser campeão esse ano. O Giannis Antetokounmpo não se importa. Sim. Ele é o tipo de superestrela em que o ego é grande o suficiente para carregar você o jogo todo, mas ele não é enorme o suficiente, ele consegue se botar em uma posição de vulnerabilidade, ou se você precisar, ele vai ser esse cara, mas se alguém tiver mais quente que ele, ou se alguém tiver o instinto que talvez ele não tenha nato com ele, talvez ele não tenha nascido isso com ele não tem problema em ser o número 2 no momento em que mais importa. Só que, para a sorte de Milwaukee, o Chris Middleton é esse cara. Então eles têm esse cara. Por isso que eu chamo o Giannis Antetokounmpo, de forma jocosa, do Robin de Milwaukee. Porque o Batman é o Chris Middleton. Só que a diferença é que o Chris Middleton é o Batman sem o carro. O carro que leva o time durante o jogo todo é o Giannis. E ontem a gente viu isso. O cara tava enterrando igual o Space Jam da linha do lance livre. Só que quando chega na hora que o jogo vai decidir, é o Chris Middleton. Então eu fiquei pensando nisso o dia inteiro pra falar aqui pra vocês. E eu queria trazer isso pro Tavinho pra poder saber o que você acha. Porque eu acho que pra mim isso faz muito sentido. E talvez a gente não tenha visto esse tipo de superestrela igual o Giannis. E com par, que é o Chris Middleton, que também é um bom jogador, mas não é capaz de fazer o que o Giannis faz o jogo todo. E com isso, esses dois formam a superestrela. Então eu queria saber o que você acha. Flávio, primeiro de tudo eu quero saber de ti, quem nessa toada aí de comparações é o Alfred do Bucks? É o Pat Connaughton? Talvez o Pat Connaughton, talvez um Bryn Forbes, talvez um Brook Lopez. Acho que o Brook Lopez tem mais a pegada Alfred. Cara, olha, tava ansioso quando tu falou cedo que tu tinha um take sobre os dois, eu já fiquei ansioso porque depois que a gente viu nesse jogo 3, né? Perdão, nesse jogo 4. Não, jogo 3 mesmo. Olha eu aqui. Em Atlanta contra o Hawks, né, depois dos 20 pontos, né, dos 38 que o Middleton marcou, 20 pontos no último quarto, foi pra. A gente falou no último programa aqui que era pra gente nunca mais botar Chris Middleton na mesma frase que Tobias Harris, e se a gente algum dia botou, Deus perdoe essas pessoas ruins. Deus perdoe essas pessoas ruins. Cara, eu acho que importa muito, Flávio, até mesmo para esse altruísmo do Giannis, a relação que ele tem com o Middleton. A gente estava conversando aqui antes da gente vir pro ar, que um mês separa a chegada do Giannis Antetokounmpo em Milwaukee, Wisconsin, do Chris Middleton, né? O Chris Middleton chega, né, um mês depois daquele draft de 2013, numa troca que ele é um throw-in, um cara que foi jogado ali só para, né, parear os salários, porque no final das contas a troca era a troca do Brandon Jennings, que era até então o armador titular do Bucks, a cara, né, que o Bucks esperava dar para a franquia pelos próximos 10 anos, né, top pick do Bucks no draft de 2008, e no final das contas ele acabou saindo pelo Brandon Knight, e o Chris Middleton, que na época vinha como um projeto de 3&D de Texas A&M que ninguém acreditava muito. E eu acho não era muito atlético, né? Não era muito atlético, não era muito veloz, ele ainda não tinha esse arremesso que tem hoje. Então, assim, é engraçado ver que são 8 anos, né, cara? A gente tem 8 anos de parceria dos dois, são mais de 570 jogos. Enquanto você estava comentando aqui, abrindo aqui a tua explanação, eu fui dar uma olhadinha. São quase 60 jogos de playoff juntos. Isso ajuda bastante você ter um altruísmo, você saber que aquele cara que tá contigo nesses anos todos e tá vendo você todo dia ali nas facilities, né, no CT, vamos dizer assim, né, da franquia, ele tá vendo o que você tá fazendo.
E eu gostei que quando perguntaram pro Giannis depois do final do jogo 3 o que ele achava, o que ele tinha visto ali, ele falou, cara, eu tô em choque porque a gente viu a grandeza acontecendo, né? A gente viu um cara at his best. E se o Bucks quer continuar com essas aspirações de título, é fundamental que o Chris Middleton se mantenha sendo esse alfa, o alfa dos 5 minutos finais do jogo, porque é aquilo, a gente viu inclusive isso com o Nets, na série contra o Nets, o Giannis não tem aquele não tem todo aquele refinamento, né, para criar o próprio arremesso. Isso fica bem claro numa jogada que ele tá dentro do arco, marcado pelo Blake Griffin, ele não sabe muito bem o que fazer, tá todo mundo ali aberto, né, deixando eles em isolação, e no final das contas, o Giannis volta pro isolamento. Isso. Oi? Isolamento, né? Isolação. Isolation é do inglês. Não, meu Deus, isolamento. Misericórdia. Me deu até um bug mental. O que eu falei a primeira vez? Isolação. Meu Deus. Que é do inglês, isolation. Meu que aí Deus. pro português é outro final. Alô, falsos cognatos. Tá tudo certo, tudo certo. Então, assim, nessa jogada, né, que eles estão em isolamento, né, e no final das contas o Giannis volta para a linha de 3 pontos, dá uns 3 passos para trás para partir quase como um bull rush, no melhor estilo um pass rusher, e falta ali técnica, falta ali movimentos, faltam ali recursos para se criar o arremesso. E é isso que o Chris Middleton faz. O Chris Middleton consegue comprar para o Milwaukee essa sobrevida, né? Aquele jogo 1 desses playoffs, que ele leva o jogo para prorrogação, depois ele mete a bola final com 1,3 segundos que ele deixa no relógio. A gente está vendo o despertar de um jogador que vem em 8 anos crescendo paulatinamente. E eu acho que é certo dizer que tudo bem, eu não sei se eu chegaria a dizer que é o Batman de Milwaukee, porque é forte demais, né? Mas é um... Como é que eu posso dizer? É como se fosse... Não tem o Jovens Titãs, tá ligado? É como se ele fosse a versão... Não sei se tem o Batman, o Jovens Titãs, mas é como se fosse uma versão júnior, sabe? Do Batman. E eu acho que... Eu acho que tem, tá? Mas assim, eu não vejo Jovens Titãs, mas eu acho que tem sim. Eu sei que tem um Robin. Mas não sei se tem um Batman. Talvez... A gente pode dizer que são 2 Robins, então? Um Robin adulto e o Robin dos Jovens Titãs? Pra galera mais antiga, pode ser de repente que o Giannis é o corpo do Megazord e o Middleton é a cabeça do Megazord, que é o Power Ranger mais importante lá, de repente, talvez. Flávio, eu acho que isso não é mais pra galera jovem. Isso é galera cringe, né? Hoje em dia é cringe. Hoje em dia é cringe. 100%. Pra galera mais antiga, na verdade. Não mais jovem, né? Galera mais antiga. Cara, eu acho que faz bastante sentido. Esse é um cara que trabalhou no jogo dele, né? Tem um tweet do Giannis, um vídeo do Giannis, que eu até mandei lá no nosso grupo, que acho que ganha muito empatia pelo Giannis, que é onde ele fala, cara, eu já errei lance livre em jogo 7, eu já errei arremesso no final do jogo. Airball. Já foi airball, 2 airball seguidos, 2 lance livres de airball seguidos, galera me vaiando. Hoje, é que pra galera que acompanha basquete, o Giannis parece que entrou na liga ontem, mas não, cara. Tipo, esse cara já tem, sei lá, quase uma década de liga, tá ligado? Então esse cara já é uma super estrela experiente. Eu acho também injusto, porque a gente vê tudo que o Giannis poderia ser, quando a gente vê, por exemplo, o Kevin Durant, né, sendo naturalmente uma pessoa que coloca a bola na cesta, né, com refinamento e com chute, com precisão e tudo mais, e a gente vê tudo que o Giannis poderia ser se ele conseguisse trabalhar no chute dele. Mas o tamanho do cara, ele é construído diferente, fora que o mental dele é diferente, tanto que vocês veem que o cara 10, 11 segundos para bater o lance livre, para ele poder se focar ali e tudo mais. Então, ele não é esse cara. Ele vai matar uma bolinha ou outra, mas é injusto a gente pedir que um cara que já faz 30 pontos hoje seja um chutador de 50% sem perder outra coisa, né? O LeBron James, à medida que ele foi envelhecendo na carreira, antigamente ele era muito mais força bruta igual o Giannis. O Giannis, hoje em dia, ele pega essa jogada, e se vocês quiserem reparar,
Essa jogada acontece umas 5, 6 vezes por jogo. Ele tá sozinho, de frente para a cesta da linha de 3. Uhum. E aí ele vai pra cima do cara, força bruta, ataque Trem de força desgovernado. bruta, trem desgovernado. Mas por quê? Porque a força bruta do cara é a maior força que tem na liga. Combinação de força, rapidez e capacidade atlética, ninguém tem mais do que ele. Só que a diferença é que esse tipo de jogada é muito marcável no final de um jogo, onde você sabe o que ele vai fazer. Então, o Giannis, ainda assim, com tudo que ele é 30 pontos por jogo. Com todas as coisas que ele não faz, a gente presta atenção mais nas coisas que ele não faz, né? Então é muito absurdo o potencial do Giannis, né? Porque ele tem a altura de um center, de um pivôzão, mas se move como um armador. O cara tem velocidade e é capaz de ganhar na corrida de uma galera. Então, assim, é muito difícil, né? Há quantos anos já são quase 4 anos que a gente tá vendo um cara com números de Shaq, com uma mobilidade que Shaq, se tivesse, seria criminoso, seria preso em todos os estados da Federação Americana. E, cara, te falar que o Shaq nunca marcava a gente no perímetro, né? Ainda tem o Giannis faz isso o tempo todo. E se você acha que é fácil marcar os caras no perímetro, experimenta correr lateralmente depois da pandemia, vai na sua quadra perto de casa e fica correndo 42 minutos em volta do perímetro marcando gente. Você vê se é fácil correr e ainda ter energia para poder atacar. Tudo bem que esses são seres humanos assim muito mais desenvolvidos e abençoados geneticamente. O cara não é Greek Freak à toa, porque a gente, o cara é Greek Freak total. Mas eu acho que já faz sentido a gente encerrar aqui o nosso ponto sobre o Milwaukee Bucks. Já falamos sobre o Trae Young e o quanto eu admiro o que o cara tá fazendo. Apesar de eu não gostar da balançada de ombrinho, mas isso é um papo para outra cerveja. Agora vamos pro outro lado. Vamos pegar nosso aviãozinho e vamos pro outro lado. É cringe não gostar do Trae Young, hein? Descobri isso no NBA Twitter, hein? Não tô sabendo, tô atrasado. Então vamos lá. Pro outro lado, cara, a gente precisa falar sobre o meu querido Paul George. Precisamos falar sobre o Paul George. Eu sabia que ele ia estar aqui. Por quê? Porque eu tenho um cara que ele tem todas as habilidades, aí vocês já tiveram um contexto do que eu espero de uma superestrela e do que a gente espera que uma superestrela seja. E a parada é que o Paul George, ele tem quase tudo aquilo ali. E esse é o grande problema de Paul George. Acho que sempre foi. Porque no começo, lá em Indiana, né, ele ainda tinha Danny Granger, que era um jogador que a gente se esquece, mas por 2, 3 anos o cara era mal, né? Então era 25 pontos por jogo ali, o cara era bom. E ele aprendeu bastante ali com o Danny Granger em Indiana, ele foi draftado de Indiana desde Fresno State, é uma universidade bem pequenininha, então na época foi até brouhaha, porque, né, veio de uma escola bem pequena, então não sabia como que ele seria, enfim, ele era muito franzino, mas ele tinha a capacidade atlética e as medições, né, altura, braço, capacidade atlética ali, velocidade, apesar ainda de franzino, tinha um corpo que poderia pegar massa. Paul George se revelou um jogador de 24, 25 pontos por jogo na carreira. Two-way player. Two-way player, o que significa dizer que ele ataca e defende em um nível alto. E isso diz pra todo mundo, ativa de quê? Superestrela. Se é superestrela, vamos dar o contrato máximo para ele. Que era o que ele queria, e aí a gente não tá aqui para falar sobre as trades de Paul George, não é isso, mas ele foi para outro lugar, conseguiu o contrato máximo, saiu de Indiana, foi lá para Oklahoma City, beleza, depois de ter rechaçado os Lakers, negócios inacabados, e depois foi pro Clippers, numa das piores trades da história do universo. A gente vai falar sobre ela nos próximos 10 anos. Mas Paul George ainda é um cara que pega ali em um jogo tranquilo, assim, que ele vá bem, 30 pontinhos, 10 rebotes, talvez umas 5 assistências, um bloqueio, 2, uma roubada de bola, 2. E consegue chutar em uma boa porcentagem. Só que o que acontece com o Paul George, galera? Para você que vê os melhores jogos de Paul George, né, que vê os highlights de Paul George, você fala assim, esse cara é uma superestrela na NBA, ele é o número 1 em qualquer time. A diferença é que faz tempo que ele não é número 1. Ele não foi número 1, ele não é número 1 em Los Angeles, ele não foi número 1 em Oklahoma City, e ele, em Indiana, ele era o número 1, e ficou muito rápido
E muito fácil da gente ver que ele não era o número 1. Tanto que ele é chamado de macho beta pela mídia americana e pela cidade de Indiana. Porque ele não tem uma postura de alfa. Justamente pelo que a gente falou agora há pouco. Porque no crunch time ele não vem. E eu chamo ele, e essa teoria não é minha, já falei aqui, é a teoria de Ryan Russillo, que ele é o... Ele tem outros nomes também, né? Como ao invés de playoff P, é layoff P, né? Porque é um cara que não aparece. Pandemic P, Way of P, porque ele erra o arremesso nos momentos de maior pressão. Layoff P, que é uma alusão ao arremesso que ele é de bola de 3 na bubble, né, na bolha no ano passado, onde ele acertou a parte lateral da tabela, não é na parte lateral do aro, tá? É a parte lateral da tabela. Enfim, acontece com todo mundo que joga no Aterro do Flamengo. Né? Aterro do Flamengo, para quem não sabe, é aqui no Rio, o lugar onde a galera joga basquete de forma totalmente amadora. Só que ele é o 13 e 30. Para mim, nada define o Paul George mais do que a teoria do 13 e 30. Se o cara faz 30 pontos, você não tá surpreso. E aí a galera sai do chão para defender o Paul George. Não, porque o Paul George, pô, esse é o cara que vai levar a gente. E esse cara realmente apareceu nos jogos contra o Utah. E levou eles às finais de conferência. Quando o Kawhi Leonard sentou porque estava machucado, o Paul George veio para jogar. E levou o time, carregou o time, precisa ser falado aqui, para a final de conferência. Só que aí vem os jogos igual o último jogo, onde ele força muita bola, onde a eficiência dele vai lá para baixo, ele chuta muita bola e converte muito pouco, quando ele consegue sentir a pressão. E eu vou dar um exemplo para vocês. Ele perdeu 3 dos 4 lance livres perto do final do jogo. Se você tiver dúvida, volta lá no finalzinho do jogo que dá pra ver. Do jogo aqui, a gente tá falando do jogo 3, mas também errou do jogo 2. Do jogo 4. Eu tô falando do jogo... Hoje é o jogo 5, né? Isso. Então foi o último. Então o jogo 4. Isso, perdão. Isso. Tudo bem que um deles, em justiça ao Paul George, um deles foi errado de propósito para que eles pudessem recuperar a bola. Uhum. Mas se você pega nos 2 em que ele errou de verdade, se você for ver a rotina de preparação do lance livre, do que ele acertou para o que ele errou, ele muda a rotina. Ele acelera a rotina. E quando ele faz isso, ali, quando ele respirou fundo, ele disse para todo mundo que ele estava comprometido. Que ele não tinha, que o momento virou, ele pensou sobre arremesso, que eles chamam. Ele pensou muito sobre arremesso. Esse é o arremesso que pode decidir o jogo. E aí ele errou. É o que eles chamam de get in your head. Então o arremesso ficou maior do que você não estava focado, você não seguiu a tua rotina de arremessos para te lembrar do teu treinamento e resetar o teu cérebro. Você lembrou que aquilo ali era uma final de conferência e que a bola do jogo podia estar na tua mão. E essa é a característica que faz de Paul George um cara que é um número 2 ou talvez um número 3. Talvez o melhor lugar para o Paul George seja um excelente número 3. Porque aí ele vai conseguir... Porque aí ó. Paul George pro Tobias Harris, aqui ó, que você ouviu aqui primeiro. Talvez esse seja o melhor para ele, porque aí não tem pressão, ele vai estar livre sempre, ele vai conseguir matar as bolinhas dele e ele vai conseguir administrar o tempo dele. Mas ele não é. E ele é um cara que tem potencial para ser Hall da Fama, porque hoje em dia, se você consegue acumular números suficientes, você consegue entrar no Hall da Fama. E ele vai ter uma carreira longa, né? E que bom que ele voltou daquela contusão dele da perna e tudo mais. Mas ele não pode, e que esses playoffs sejam lembrança de que ele não pode ser comparado aos grandes. Ele não é um número 1, ele não vai carregar times, ele simplesmente não é esse cara mentalmente. Então eu queria deixar isso para a posteridade e gravado aqui no nosso pod. Vai. Forte, hein? Achei forte, hein? Flávio, antes de eu dar o meu take, você tem 10 segundos no relógio, bola tá contigo, você tá distribuindo, você vai passar para James Harden na sua esquerda ou você vai passar para Paul George na sua destra? Meu Deus do céu.
Para dar contexto para os nossos ouvintes, eu não tenho uma afeição por James Harden, mas eu acho que eu dou a bola para o James Harden, cara. Porque eu acho que pelo menos ele tem a confiança, talvez cause uma faltinha ali e tal. O pensamento de dar a bola do jogo final para Paul George, assim, me dá nervoso daqui, entendeu? E uma outra coisinha assim, que é bem pequena, mas que é gigantesca, eu acho que o Kawhi não volta e é tudo cavalo de Troia, tá? Todas essas táticas, inclusive acho que ele nem viajou para Phoenix por causa do joelho, por causa da elevação, tinha um rumor disso, mas eu acho que o Kawhi tá fora da temporada, tá? Eu também não tô com... A gente nunca fica muito esperançoso quando a gente vê uma notícia sobre Fear e ACL envolvido, por mais que seja uma minor thing, né? Mas vou te ser sincero, cara, o Paul George, eu continuo sendo pego todo jogo pela teoria que você falou aqui. Todo jogo eu realmente fico, é por isso que eu gosto do Paul George. É exatamente por isso, porque ele consegue defender, ele consegue atacar, ele consegue chutar uma bola de longa distância, ele consegue infiltrar. E aí eu lembro também por que eu não gosto do Paul George, porque no final do jogo ele realmente, né, você falou do jogo 4, né, esses quatro lances livres cruciais que ele errou 3 dos 4, mas o do jogo 2 para mim é o que me chama atenção. O Clippers está ali, bola na mão para matar o jogo e o Paul George erra os 2 lances. Então, assim, para mim, ali naquele momento, eu me questiono, putz, será que realmente o momento ficou grande demais para ele? Porque uma coisa era, a gente sempre deu um Sim, Arnaldo. Sim, Arnaldo. A gente sempre teve um passe livre pra ele, enquanto ele enfrentava o Miami Heat do LeBron. Porque, afinal de contas, porra, era o Heat do LeBron, do Wade e do Bosh, sabe? E aquele time do Pacers era o famoso time Celso Roth com Geninho, sabe? O time copeiro. Então, assim... Lance Stevenson, Roy Hibbert, no que a gente nem consegue se lembrar. Parece tantos anos atrás, não tem nem 10 anos isso. Já torci muito pro Paul George, tá, galera? É importante dizer isso. Já torci muito pro Paul George, porque o cara era o azarão, né? E eu achava que ele podia ser tudo que a gente achava que ele poderia ser. Mas eu fico irritado com isso da gente querer que esses caras, todos eles sejam superstars. Exato. Nem todo mundo vai ter todas as características de um superstar de fato. Então para de chamar os caras de superstar porque eles não são. São bons jogadores, compõem o elenco ali, mas nem todo mundo é Damian Lillard, por exemplo. Não tem problema, não é nenhum demérito você ser um All-Star na liga, sabe? Vai ganhar o teu dinheiro, tá tudo bem. A questão é essa, a gente não pode também perder um pouco o sentido da palavra superstar, né? E eu acho que assim, quando... Ainda mais na situação que o Clippers se encontra nesse momento que a gente tá gravando aqui, com um déficit de 3-1, eu tenho zero confiança de que o Ty Lue vai conseguir mais uma virada. Por mais que ele tenha sido o primeiro técnico da história a começar com déficit nas 3 primeiras rodadas de playoffs, né? Por mais que ele tenha sido o mesmo técnico que foi responsável por virar o 2-0 que o Cleveland estava tomando do Boston Celtics em 2018, Cleveland que era a quarta seed naquele ano, né? Por mais que ele tenha sido o mesmo técnico que tenha conseguido virar aquela final em 2016 contra o Warriors do recorde, 73 vitórias e 9 derrotas, depois de estar perdendo por um 3-1. Apesar disso tudo, eu tava lendo uma coluna, eu não me lembro, acho que o jogo foi anteontem, né? O jogo 4, então foi ontem. Eu tava lendo uma coluna no The Athletic que tentava traçar um paralelo, por que valia a pena você acreditar que o Clippers tinha uma chance sob o comando do Ty Lue. E aí falava sobre esse histórico do Ty Lue, né? Das viradas, né? Só que tinha um determinado ponto do artigo que eu comecei a rir e era um mix de riso de nervoso com desespero. Que quando o Ty Lue, inclusive o Ty Lue, a gente tem que tirar o chapéu aqui, que playoffs que ele tá tendo, tá? Eu sempre fui um contrário a Coach Lue, eu sempre achei que fosse Le Coach ali, aquele técnico em 2016, mas o Ty Lue, ele tem uma frase muito clara nessas situações que o time tá perdendo a série, seja 2 jogos atrás, ou esteja num elimination game, né? Você tem que ganhar o primeiro quarto. Você seta o tom da partida no primeiro quarto. E o que eu me preocupo com o Paul George no primeiro quarto, às vezes ele tá 100% off, e no último quarto, quando ele tem a diferença para correr atrás,
é ainda mais aquele momento que ele pensa, putz, eu preciso agora chegar pro momento. E eu acho que é nessas aí que ele acelera a mecânica dele de lance livre, sabe? É nessas que ele começa a forçar uma bola de 3, sendo que não tem ninguém ali para tentar brigar pelo rebote ofensivo. Então, assim, eu acho que você está coberto de razão no momento que Paul George nunca vai ser uma super estrela. Eu não sei se, como um segundo jogador num time campeão, ele não poderia ser. Mas eu acho que exige muito mais da sua primeira estrela se você tem o Paul George como a segunda. E tudo bem. E tudo bem, a gente só precisa parar de querer coroar todo mundo no mesmo nível. Nem todo mundo é Kobe Bryant, nem todo mundo é LeBron James. E tudo bem. Não, e só seguindo nessa comparação, que eu não conseguia parar de rir aqui quando eu li, no mesmo artigo que ele falava pro Clippers ter esse posicionamento, o Ty Lue fala isso, né? O LeBron também era o cara que botava essa responsabilidade debaixo do braço, né? Não, o primeiro quarto é nosso aqui e eu que tô botando essa banca. Então, se a gente seguisse nesse jogo, né, das alusões, se em 2016 o Cleveland virou aquela série de 3-1, Paul George estaria para LeBron James na função atual, né? Ainda mais na ausência de Kawhi, assim como Reggie Jackson estaria para Kyrie Irving. Oh, God. Oh, God. Isso aí diz muito do... Eu acho que finalmente a gente vai ter Chris Paul nas finais da NBA, Flávio. Então, pra mim, da Phoenix também, tá? Principalmente sem o Kawhi. O Kawhi, se tivesse bem, aí seria uma outra série, né? Mas eu ainda acho que o Clippers tinha como ganhar, tá? Porque eu acho que daria pra ganhar mesmo sem o... Principalmente depois da contusão do Devin Booker ali e tal, acho que dava pra ganhar, mas se o Paul George tivesse sido mais consistente. Porque não dá pra falar que os jogos têm sido... depois que o Kawhi Leonard se machucou, que foi a série toda, que os jogos têm sido aberrações, que o Suns está dominando. Não, todos os jogos tiveram chance dos caras ganharem. A grande questão é quem vai botar a bolinha embaixo do braço e vai falar assim, essa é a minha hora, esse é o meu momento de ir para as finais. Eu tô torcendo, não escondo para ninguém, eu tô torcendo muito pro CP3, quero que o Chris Paul vá para as finais, quero que ele ganhe o título, que para mim é eu acho que é um coroamento, seria um coroamento, não, eu errando aqui, coroação da temporada não, da carreira dele, mas do ponto de vista de... voltando um pouquinho sobre o Ty Lue, cara, o Stephen A. Smith trouxe uma parada que é inside information, né, dos caras da NBA. Eles dizem que o Stephen A. Smith, né, ele é um cara que muito espalhafatoso e tudo mais, mas ele tem conexões, bastante conexões da NBA. E ele diz que todos os técnicos que falam do Ty Lue, eles dizem que o cara é um gênio de desenhar jogadas, gênios de timeouts. Então, diz que o Doc Rivers, né, quando o Doc Rivers e o Ty Lue era assistente do Doc Rivers, no timeout, o Doc Rivers, que é bom, mas que não é tão bom quanto o Ty Lue, ele chegava pro Ty Lue e falava assim, e aí, o que a gente vai rodar agora? E aí parece que o Ty Lue era tipo um prodígio nesse sentido. Cara, ele conseguiu pegar as coisas muito mais rápido do que a maioria das pessoas. Só que ele não é bom em outras paradas, que ele ainda está se desenvolvendo como técnico, que são de liderança e de trazer o time, né, e de pegar um cara, eu já ganhei uma cacetada de coisa, vem cá comigo. Ele não é, talvez, um grande paizão, e talvez ele nunca seja. Mas se você tiver em um time que já tem essa figura, que era o LeBron James, faz sentido o título de 2016. Porque o timeout deixa comigo, e durante a temporada onde você precisa levar a galera no moral, você é o nosso líder inspirador, e deixa que a parte técnica, né, os X and O's, deixa que eu desenho para vocês e vai dar tudo certo. Então eu queria trazer isso de uma informação da galera que tá de dentro da NBA e que entende muito mais de basquete do que eu vou saber na minha vida. Então parece que o Ty Lue é meio que um prodígio nesse sentido de gênio de arquitetar as paradas, entendeu? O que diria que ele é, talvez seria o melhor assistant coach, né, o técnico assistente da história do mundo. Só que esses caras, quando eles chegam em um patamar, né, principalmente ele que já ganhou título, eles querem ganhar 7 milhões por ano e ganhar contrato de 5 anos.
Mas, enfim, essa é a hora. Terminou a primeira parte, terminou a parte do Flávio. Agora eu quero passo as rédeas para você, Tavinho. Quero saber que você está aí preparado aí pra gente hoje. Flavinho, meu irmão, vou começar aqui. Eu trouxe. Primeiro de tudo, vou aproveitar esse gancho que você deixou aqui falando sobre o melhor assistente técnico do mundo. E aí a gente vai falar aqui primeiro, antes de eu entrar no tópico em si, eu queria lembrar, né? Há 6 dias atrás, né, do dia da nossa gravação, no dia 22/6, a gente postou, né, no nosso Instagram, no giro de notícias, a informação de que a gente tinha 7 aberturas de emprego, né? 7 vagas disponíveis para head coaches na liga, né? De lá para cá, Flavinho, algumas dessas vagas já foram tomadas, mais precisamente 4 delas, né? E vamos repassar aqui todas elas. Eu quero saber de ti, quem você acha que se deu melhor, não só do ponto de vista da franquia, mas também do técnico, tá? E aí aqui os nossos nominados são Ime Udoka, pro Boston Celtics, né? Antigo Ex-jogador do Spurs. Ex-jogador do Spurs, ex-assistente no Spurs, também treinou um ano, foi responsável pela defesa do Brett Brown na bolha, e agora assumindo pela primeira vez, né, um cargo principal numa franquia. E que franquia é melhor para começar do que num Boston Celtics, uma franquia histórica com 2 possíveis estrelas, né? Possíveis não, vamos admitir aqui o termo já, vai? Sim. Além dele, a gente também teve Rick Carlisle voltando para casa, né, em Indiana, certo? Tivemos Jason Kidd indo para Dallas, perfeito. E nós tivemos, nessa última madrugada, o Blazers, num move muito do questionável, lançando de madruga, que estão fechados pelos próximos 4 anos com Chauncey Billups, certo? Antes de eu jogar a bola para você, eu quero saber também, Flávio, uma segunda coisinha aqui. Rick Carlisle saiu do Mavs, não é segredo para ninguém as tretas entre ele e o tesouro, Luka Doncic, né? Clashes eram constantes, né? Brigas eram constantes. O Carlisle é muito cabeça dura, né? E o Carlisle, ainda mais depois do título, imagino que deve ter ficado ainda mais depois de 2011. O Carlisle vê que o Luka tá ali, ó, com a organização ali nas mãos. Ele não ia ia perder uma oportunidade de dar uma última facadinha, né? Vamos dizer assim, de leve, né? E o Luka Doncic era apaixonado, né, pelo Jamal Mosley, que era o lead assistant guy do Rick Carlisle. O Rick Carlisle é apresentado, né, em Indiana, né, apresentado como novo técnico do Pacers, e ele faz questão de nominalmente citar Jason Kidd, vulgo o agressor de esposas, certo? Como o único... E ele disse, e eu descreverei aqui para ti, Flavinho, ipsis literis, eu sou a única pessoa no mundo que treinou Jason Kidd e Luka Doncic, e eu sei que esse é um casamento feito para durar. Flávio, você acredita nessa frase? E depois me diga quem se deu melhor, tanto dos técnicos quanto das franquias. Fala para mim. Vamos lá. Bastante coisa aí dentro, junto, mas vamos lá. Olha só. Sobre Jason Kidd e Luka Doncic, eu não gosto da contratação, porque eu não gostei das primeiras passagens do Jason Kidd como técnico. Achei, na verdade, que ele seria melhor como técnico, mas talvez isso seja muito old school, conservador, né? Eu acho que a galera não precisava ter tanta pressa para assumir cargos de head coach. Passa mais tempo como assistant coach, aprende mais os timeouts, aprende a pensar mais o jogo do lado de fora. Você já sabe pensar o jogo do lado de dentro. Só que existe essa pressa, né? Tá quase brasileirística de colocar as pessoas no lugar lá. Pois é, cara, coloca uma galera. Então, o Steve Nash, cara, uma das maiores mentes do basquete. Será que o cara não pode passar 2, 3 anos atrás, sentado do lado ali do Popovich? Será que isso não seria melhor para a carreira dele do que ele ir ganhar dinheiro já para treinar o Nets? Então, assim,
Jason Kidd, que também já foi do Nets, Jason Kidd, que também já foi treinador do Milwaukee Bucks. As passagens dele não foram boas, o vestiário não era um bom ambiente, vamos dizer assim, sem entrar muito mais em detalhes sobre isso, mas então o Jason Kidd é um dos maiores passadores da história do mundo inteiro. E o Luka Doncic é um dos maiores armadores da NBA hoje em dia. Ele é muito mais do que um armador, mas tudo bem. Então, eu entendo de onde que o Rick Carlisle tá vendo isso, né? E eu achei até, na verdade, muito mesquinho do Rick Carlisle de ter feito esse tipo de comentário, mas deu para ver que ele saiu mordido, né? Rick Carlisle é um nome a ser respeitado pela consistência e por treinar todo tipo de sei lá, elencos do Mágico de Oz que o Mark Cuban colocou lá, porque tem alguns anos em Dallas ali que, meu Deus do céu, e aquele título que ele ganhou com o Dirk tem que ser parabenizado até hoje, que é um dos títulos mais improváveis da história. Então, um ótimo coaching job dele ali, né? Então, Rick Carlisle é um dos maiores coaches da minha época, pelo menos. Dessa era, com certeza. Mas eu achei mesquinho dele ter falado isso, mas com certeza foi para prejudicar o Jamal Mosley, né? Que era o cara que o Luka Doncic queria que fosse. E eu não espero que o Jamal Mosley fique em Dallas, tá? Eu não acho que ele fica lá por muito tempo se já não tiver saído. Talvez não esteja tão atualizado. Mas, de toda forma, a que eu mais gosto, tá? É Rick Carlisle para Indiana, tá? Porque você não estava nem esperando que esse tipo de coach, com esse tipo de gravitas, estivesse disponível. Talvez os outros times que fizeram outras contratações tivessem esperado, porque talvez a galera não esperasse que o Rick Carlisle estivesse sem trabalho, né? Assim, de forma geral, né? É importante dizer que a melhor contratação do ano foi Nate McMillan. É importante dizer isso, porque o que ele está fazendo, o trabalho que ele está fazendo no Atlanta Hawks é absurdo. De interino para técnico formal. E o segundo é Tom Thibodeau. Mas dessa leva aqui, já me estende bastante Rick Carlisle para mim. Beleza? Acho que fui nos 2 pontos. Vai. Perfeito, Flavinho. Eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta aqui, já que a gente está no lado das polêmicas, meu amigo. Fala para mim o que fim terá a novela Portland Trail Blazers e Damian Lillard. O que quero dizer com isso? Até então, o Lillard continua dando todos os sinais corretos. Né? A galera que tá indo no. Quem é rato de Twitter, vai lá nas curtidas dele, vai ver que ele estava curtindo o post da Universidade de Lehigh, né? Dizendo, parabenizando o CJ McCollum, né? Que há 8 anos atrás estava sendo escolhido o primeiro jogador da universidade a ser escolhido no top 10, na loteria, perdão, né? De um draft da NBA, né? E outro like dele, da galera defendendo ele, dizendo que ele continuaria em Portland. Então, assim, Lillard continua dando, pelo menos publicamente, todos os sinais corretos. Só que por detrás dos panos, né, nos bastidores, Chris Haynes, que é um cara, né, na mídia americana conhecido por ser um Damian Lillard whisperer, né, um cara, o sussurrador, né, um cara que sabe o que se passa ali, né? Um cara super bem conectado com o Damian Lillard, lançou, né, a bomba há 2 dias atrás, antes do Blazers, né, terminar a busca por treinadores, dizendo que o Lillard estava já meio de saco cheio de ser jogado na fogueira pela franquia, né? Porque de fato rolou um backlash, né? Rolou uma revolta da galera com relação aos nomes que estavam sendo vinculados, né? Porque o Lillard queria o Jason Kidd, Neil O'Shea disse não. O Lillard queria o Mike D'Antoni. O O'Shea falou, parabéns, também não. O Lillard não falou nada sobre a Beck Hammond. E aí a franquia só vinculou que a Beck Hammond estava nos lugares depois de ter comentado com ele. Então, assim, e os 2 nomes, para piorar a situação que o Lillard também aceitava, né? Os 2 nomes principais, são 2 caras que têm históricos, né, bem questionáveis, né? O Chauncey Billups, inclusive, O Twitter ataca novamente. O Twitter ataca novamente. E eu descobri recentemente a do Chauncey Billups, né? Eu não sabia Também não sabia. Das acusações, né? E do que aconteceu lá em idos dos anos 2000. Então, assim, eu queria saber de você, Flávio. Damian Lillard continua em Portland? Não continua em Portland? Cara, pra mim
Bem, o Damian Lillard, na sua natureza, ele é um cara muito leal. Acho que ninguém aceita tanto tempo assim, ficar numa franquia, se não for leal. Acho que a lealdade dele já está estabelecida. E eu acho que, no fundo, ele gostaria de ser essa pessoa que fica na franquia por tanto tempo, né? E é a pessoa ali que leva a franquia ao título e tudo mais. Mas eu acho que esse ponto já passou. Porque, cara, onde tem fumaça, tem fogo. E antes isso não era nem questionado. E é uma coisa que eu aprendi muito cedo, cara, sobre a mídia. Só vaza alguma coisa que alguém quer que vaze. Sabe aquelas coisas que vocês veem assim, meu Deus do céu, não sei de onde isso veio? É porque alguém não queria que tivesse vazado. Beleza? Então alguém estava segurando e essas são as coisas que acontecem do nada. Até na mídia. Mesmo nessa era de rede social. Agora, se tem rumor, e esses caras, eles vivem com isso, né? Shams Charania, o Adrian Wojnarowski, esses caras, eles vivem disso. Então, e aí o Damian Lillard nunca vai falar isso abertamente, publicamente, ou no Twitter dele, até que seja a hora. Mas ele vai jogar um post críptico no Instagram, ele vai vai responder uma respostinha assim assado no Twitter, e vão começar a aparecer 3, 4 ruídos de que o Damian Lillard estaria aberto para uma trade. Esse é um dos primeiros passos antes do request a trade. Em algum momento, seja nesse ou no próximo ano, eu espero que esse movimento aconteça de, olha só, eu já não tá bom para os dois ficar aqui, vamos fazer de uma forma que eu não prejudique a franquia, né? E me troquem. Eu acho que esse é o grande ponto do Damian Lillard nesse momento. Eu vou aproveitar então, já que a gente chegou a pelo menos a mencionar uma possível troca para Damian Lillard, vamos aproveitar e já juntar com a próxima questão aqui que eu tenho para ti, Flavinho. A parada é a seguinte: que o Sixers foi eliminado, todo mundo sabe, que o Ben Simmons tá com a batata mais que quente na Filadélfia, todo mundo sabe. Agora, que a Clutch também tá de olho nisso, todo mundo sabe, mas ninguém tá falando. Então, assim, se a Clutch chega e fala, a gente não quer o Ben Simmons aqui na sua franquia, eles vão conseguir tirar o cara de lá, independente do que o Sixers queira fazer, certo? Pensando nisso, é claro, né, no nosso ouvinte que deve estar ensandecido no Twitter, vendo propostas de trocas por Ben Simmons, eu vou chutar aqui umas troquinhas aqui para você. Inclusive, eu queria agradecer ao nosso ouvinte Daniel Degrande, que mandou lá para o nosso e-mail no pedseregatas@gmail.com algumas possíveis trocas para Ben Simmons, e eu quero saber de ti, Flavinho. Quem desliga o telefone na seguinte troca? Troca de 3 times, Flavinho. Filadélfia recebendo Damian Lillard e Jordan Poole, certo? Uhum. Golden State Warriors recebendo Ben Simmons e TJ Leaf. Blazers recebendo Wiseman, Matisse Thybulle, Tyrese Maxey, Andrew Wiggins, a 7ª escolha do draft desse ano do Golden State via Minnesota Timberwolves, as escolhas de 2021, 2023 e 2024 de primeira rodada da Filadélfia, e o direito de troca de escolha de primeira rodada com o Sixers para o Blazers em 2026 e 2027. Quem diz não? Para mim tá muito claro que é o Warriors nessa situação. Importante dizer que o Sixers, o Daryl Morey já falou que não vamos trocar o Ben Simmons, em um final, assim, uma declaração totalmente batida e esperada para que o valor do Ben Simmons no mercado não caísse ainda mais, né? Mas alguém tinha que fazer alguma coisa, estava derretendo, era o dólar derretendo. Exatamente, você foi um pano para poder estancar o sangramento. Mas eu acho que é o Warriors, porque eu acho que o Warriors, existe um rumor também, né, saiu essa semana, de que o Warriors estaria disposto a pegar o número 7 mais o James Wiseman por alguém que possa contribuir agora. Mas eu não acho que esse cara é Ben Simmons. Eu acho que se o Warriors for fazer esse tipo de movimento, eles vão querer ir atrás do Damian Lillard.
E eu acho que não tem fit, porque eu acho que o Warriors não tem recurso suficiente para dar, a menos que um dos Splash Brothers vão para o outro lado. Talvez o Clay voltando de LCA, talvez. Mas eu acho que é difícil, pelo que o Clay representa para aquela cidade. Mas, de toda forma, ainda assim é negócio, né? Mas eu acho que o Warriors desliga o telefone porque é um preço muito alto a ser pago por Ben Simmons. Eu acho que o valor do Ben Simmons hoje é algo perto de Andrew Wiggins mais a escolha 7 do draft, tá? Eu acho que o valor dele é isso no mercado. Eu aceito. A voz do além passou aqui o espírito torcedor do Sixers falando, eu aceito. Foi você? Vou. Mas prossiga. Vamos lá então, já que você disse não para essa troca, me diga quem diz não entre uma troca de 2 franquias só, Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliers, Simmons e Shake Milton indo para Cleveland, em troca de Colin Sexton, a terceira escolha no draft 2021, e Kevin Love. Quem desliga o telefone? Excelente essa troca que você fez. Eu não sei nem se ela bate lá no trade machine. Bate que eu já vi! Excelente, inclusive. Eu acho que o peso maior ali é a troca 3, tá? A escolha 3 do draft. Eu sou um fã de Colin Sexton porque eu gosto de jogadores que têm intensidade e querência. Talvez o Colin Sexton passe um pouquinho disso aí, seja meio cuco, mas tudo bem. Tu quer mais coisa, Flávio? Não, eu prefiro esse jogador. Darius Garland é clutch. Ben Simmons é clutch. Clutch Sports. Clutch importante Sports. dizer Perdão, isso. É Clutch verdade. Sports. É sempre importante. Clutch com K, galera. Clutch com Clutch K. com K. Clutch com K. Então, beleza. Então, bom ponto. Beleza. Então, ó. Cara, eu acho que você adicionando o Kevin Love ali, né, para poder botar o salário e tudo mais, ele acaba sendo um kicker, né, que Cleveland quer se livrar do contrato do Kevin Love. Que encaixaria então perfeito na Filadélfia também, né? Pode fazer sentido. Só que o número 3 desse draft talvez seja um cara... Pode ser o Jonathan Kuminga ou o Jalen Suggs, se ele cair, apesar de eu achar que ele é o número 2 do draft. Pra mim é o número 1, na real, só pra ficar claro. Mas eu acho que ele vai ser selecionado no número 2, porque eu acho que o Cade Cunningham vai no número 1. Então pode ser até que um cara igual o Jalen Suggs. Então Jalen Suggs mais Colin Sexton, possivelmente, mais o Kevin Love pelo Ben Simmons, talvez esteja faltando um first rounderzinho kicker do Ben Simmons, mas essa trade é uma trade que funciona, tá? Não sei se funciona para os dois lados, não sei se os dois lados teriam interesse. Eu acho que nenhum deles diria não, porque o Darius Garland é um cara que Cleveland vê com bons olhos e eles ocupam o mesmo espaço na quadra. O Sexton e o Garland não são um fit muito bom e talvez o Ben Simmons possa ser um pouco melhor do que o Sexton, apesar de que também é mais um cara para segurar a bola ali e ficar batendo a bola há um tempão. Então não sei se o fit é tão ideal, mas em valor tá muito perto do que eu acho que uma troca por Ben Simmons seria, tá? Escuta, Daryl Morey, por favor. Eu aceito. Mais um espírito do Sixers, torcedor do Sixers passando aqui. O que mais? Temos mais trades? E para fechar, a última trade aqui para mexer com o seu coração. Chicago Bulls recebendo Ben Simmons, enviando Zach LaVine, Aminu Al-Farouq. Não, Al-Farouq Aminu. Inverti até aqui, emocionei. E, Flávio, eu fui olhar aqui, eu fiquei decepcionadíssimo. Eu fui dar uma olhada na situação das picks do Bulls. Vocês não têm nada pelos próximos quase 5 anos? O que é isso? E aí o que eu consegui arranjar aqui foi uma escolha de primeira rodada em 2022, que eu acho que o Bulls desligaria a ligação a partir do momento que falassem. Então, e tem também aquela escolha de primeira rodada de 2022, a última que vocês têm até 2025, rola de vocês enviarem aí pra gente. E do jeito que o Morey é abusado, eu acho que ele ainda pediria unprotected, desprotegida. Quem diz não? Simmons para Chicago, LaVine, uma escolha de primeira rodada em 2022, unprotected, e o Al-Farouq Aminu para o Philadelphia 76ers. Vamos lá, eu vou responder quem desliga no final.
Eu acho, na verdade, que o Bulls, meu time, é um dos times perfeitos, tá? Que tá pronto para encaixar o Ben Simmons. Só que com o predicado de que mantenha-se Lavine e o Nikola Vucevic, que foi onde a gente guardou ali, a gente guardou, não, gastou os picks para poder pegar o Tu Vucevic. tá querendo me mandar o Satoransky, meu parceiro? Na verdade, eu iria tentar alguma coisa com 22 Unprotected, mais o Kobe White, né? E alguém ali, talvez um Lauri Markkanen, alguma coisa assim. Eu acho que o valor do Ben Simmons está nessa área, tá? Eu acho que está entre dois first rounders e meio em valor. Eu acho que está ali. Em pensar que a trade pelo James Harden já foi uma realidade, né? Já foi algo que rolou na mídia bastante e o Daryl Morey disse não. É o que dizem, né? São rumores, eu não posso dizer porque eu não estava lá. Mas eu acho que quem diz não é o Bulls. Assim que a palavra Zach LaVine for proferida, porque o Zach LaVine ele é um cara que te dá pontos quando você precisa. Às vezes ele pega uns arremessos que ele tira da cabeça dele, mas tem vezes que ele faz uns arremessos que você não acredita que ele arremessou essa bola, porque a capacidade atlética dele é muito elevada. Então, eu acho que ele precisa ali, o Bulls precisa de um organizador de tráfego. Talvez o Kobe White seja um cara muito direcionado para o ataque, mais do que eu gostaria. E então eu acho que o Ben Simmons tem fit. Se o Bulls conseguisse trazer ele, dando de repente um pacote de Lauri Markkanen, mais o Kobe White, mais talvez a pique desprotegida, mas aí o Bulls fica muito desprotegido em termos de draft por 5 anos aí, acho que nem pode por causa da Stapien, teria que ter algum switch e tudo mais. Então acho que quem diz não é o Bulls, mas eu acho o fit maravilhoso, é o melhor fit até agora. Eu vou parar por aqui, porque aí depois que eu fiz essas 3 aqui, eu peguei aqui eu recebi, a gente recebeu esse e-mail do Daniel De Grande. Salve De Grandes, grande abraço, irmão. Grande abraço. E aí eu comecei a ficar nervoso, porque eu já comecei eu não sei se foi a eliminação, mas eu comecei a pensar, poxa, e se Orlando entrasse com o Jonathan Isaac? Markelle Fultz de volta? Oi, aí eu falei, não, eu não tô muito bem, eu preciso tomar Não entra no buraco da Alice, não entra no buraco da Alice. Eu entrei no buraco da Alice, vamos para o último ponto aqui. Já que a gente tá falando aqui, Flavinho, de playoffs, próxima vez que a gente estiver gravando, muito provavelmente a gente vai estar em meios finais de NBA, ou à beira do começo das finais de NBA. E as finais de NBA são tão excepcionais, é um evento tão único que existe um prêmio específico para quem é o melhor jogador das finais de NBA, o Finals MVP. Mas o Finals MVP acaba por ser um prêmio, né, que não, pelo menos para mim, eu concordo com o que o Bill Simmons fala, de que o Finals MVP nem sempre ele contempla o melhor jogador daqueles playoffs. Quer um exemplo disso? Playoffs de 2007. Né? 2007 que o Cavs chega às finais, o primeiro ano que o LeBron James leva aquele time horroroso com o Mo Williams às finais, o Williams, Jamario Moon, né, e Anderson Varejão e si, né, e aquela seara maravilhosa. A seara. Aquela seara, como você diz. Zilgauskas e Doniel Marshall. Zidrunas e Zilgauskas sem joelhos, né, sem navicular bones, mas aquele ano, nas finais, o MVP é o Tony Parker, mas nos playoffs quem comeu a bola, né, não podia ser diferente, foi o Tim Duncan. E eu quero saber de você, Flávio. A gente pode ter aí uma final, talvez envolvendo o Giannis Antetokounmpo e o time do Chris Paul. A gente pode ter uma final aí com o Trae Young, mas eu quero saber de você quem é que foi o MVP desses playoffs. E aí aqui eu queria que você considerasse para a tua resposta número de jogos, porque por mais que a gente goste do CP3, por mais que ele tenha tido jogos incríveis, ele também ficou um tempinho de fora, né? Há de se considerar isso. Kawhi Leonard, idem. E aí eu te pergunto, quem seria para ti o jogador que, quando você parar para lembrar daqui a 10 anos, cara, em 2021, esse foi os playoffs do Trae Young, do próprio Giannis, do Kevin Durant, mesmo assim, mesmo ele tendo sido eliminado nas semifinais de conferência, me diga, quem é o MVP dos playoffs para você? Para te falar, eu acho que até agora, eu acho que o quarto, talvez o quarto, quinto lugar ali, teria que ser alguém chamado
Campaign. Por que não Cameron Payne? O cara tá comendo a bola, líder emocional de Phoenix quando o CP3 não está em quadra, e talvez o jogador melhor desenvolvido, que mais melhorou nos playoffs, com certeza, né? E o cara, ele tá fazendo, assim como Mas eu preciso de um Serge Ibaka MVP aqui, Flávio. Eu preciso de um MVP aqui. Eu não quero o que melhor se desenvolveu, eu não quero o MIP dos playoffs. Ele ganhou, eu só vou dizer que ele ganhou muito dinheiro, assim como Serge Ibaka e Bismack Biyombo. Ele ganhou muito dinheiro nesses playoffs. Bismack Biyombo, check. 70 milhões na conta do cara. Agora eu fico entre dois, mas eu já sei a minha escolha. Eu fico entre Chris Middleton e Trae Young. Tá? Chris Middleton tá fazendo uma pós-temporada louvável. Tá? O cara muito constante e cheirando sangue, tubarão. Ele fica em segundo lugar. Em primeiro lugar, não tem como não ser do Trae Young. Principalmente, eu acho que, independentemente se os caras chegarem na final ou não, o cara carregar o Atlanta Hawks, sendo a única superestrela do time, uma superestrela franzina, que ninguém acreditou nele sempre, que é um cara que, até o meio da temporada, os caras estavam fazendo motim contra ele. Um cara que não defende muito bem, né? As pessoas fazem plano de jogo para poder explorar esse cara e o tamanho dele, enfim. O cara joga como um gigante, é o MVP dos playoffs para mim. Ninguém representa mais para o seu time hoje do que Trae Young. E se o Trae Young tiver machucado mesmo, o Hawks perde todos os jogos daqui para frente. Não tem nem dúvida. Então isso é a minha definição de mais valioso. Cara, eu vou te dizer que eu sou cringe porque eu não gostava do Trae Young também, né? Uhum. Para mim eu 100% de acordo com aqueles que diziam que era o protótipo do cara do good stats, bad teams guy, né? Então, assim, no final das contas, o Trae Young tá provando todo mundo contrário, né? E assim, cara, a real é que é um puta tesão vendo a NBA um baixinho dominar. Sim. E o melhor de tudo é quando você tem um cara feroz, porque o Trae Young, ele é feroz. A gente tava vendo o jogo... A gente tava vendo o jogo 2, Flávio. E o Giannis tá no post sendo marcado pelo Trae Young. O Trae Young vê que ele vai ser humilhado ali, já comete logo a falta. E o Giannis reclama porque ele queria que a falta tivesse sido marcado no movimento, né? Já no movimento do arremesso, no ato do arremesso. E o Trae Young fica encarando ele, tipo, claro que não, tipo, mano, a gente tá falando de um cara de 2,13 m ali, do lado do Trae Young, e ele tá ali com a bola debaixo do braço e não, isso não vai me impressionar não, amigo. Sou eu aqui, sabe? Isso daí é fantástico. E você botou muito bem, Flávio. Sem Trae Young, esse time do Hawks não joga. Esse time do Hawks não passa do Knicks, vamos dizer assim. E eu acho que é importante a gente levar em consideração para esse prêmio, que inclusive eu queria fazer aqui um pleito a ti. Se tiver de acordo, todo ano a gente vai nomear um MVP dos playoffs aqui nesta casa, porque é necessário a gente reconhecer a grandeza. Esses playoffs são os playoffs que para sempre a gente vai lembrar do Trae Young calando o Madison Square Garden. A gente vai lembrar para sempre dele calando o Wells Fargo Center por 3 vezes. A gente vai lembrar para sempre do time antes da bola de 3 no jogo 1 das finais. A gente vai se lembrar sempre que ele, no jogo 1 das finais de conferência, no primeiro playoff da carreira dele, 48 pontos. Um cara que, além disso, quando a bola não tá caindo, consegue distribuir 18 assistências. Para mim, esses playoffs, você tá coberto de razão. Eu tô contigo nessa. The Trae Young Playoffs, seguido num segundo lugar próximo, mas ainda distante, Kevin Durant. Kevin Durant, se não veste 40, se não veste 45, se não veste 75, cara, se ele não tem as mãos do Kawhi nos seus pés, a gente tava falando aqui de uma final de conferência que a gente saberia que seria lopsided, sabe? A gente saberia que ia ser haveria uma disparidade. Mas tô de acordo contigo, Trae Young,
MVP dos playoffs do Peds e Regatas 2021. Nice, muito bom. E com isso, galerinha, a gente está chegando aqui no final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Um formato diferente, free flow. Tavinho, recadinhos finais? Recadinhos finais. Primeiro eu queria deixar você com a seguinte reflexão, Flávio. Em época de draft, certo? Em época de draft, escolhas de segunda rodada são como cigarros na prisão. Perfeito? E unprotected first round picks são visitas conjugais. Perfeito? Tá poético o menino hoje. Profundo, achei profundo. É pra ficar com essa reflexão na cabeça e um V3 sempre no bolso. E se você ainda não tá seguindo Peds e Regatas, o que você tá esperando, meu compadre? Assina aqui o feed onde quer que você escute seu podcast no seu agregador favorito. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, YouTube. Você tá no YouTube? Você tá seguindo a gente no YouTube? @Peds e Regatas, dá lá aquele follow maroto, assina o sininho, que aí você sempre que tiver episódio novo, você vai receber ali um recadinho na hora no teu smartphone, onde quer que você use as tuas mídias. E por essa analogia que você deu, né, pra gente poder terminar com essa grande frase, se escolhas de segundo round são como cigarro e first round picks unprotected são como visitas conjugais, então Oklahoma City Thunder é uma prisão de segurança máxima, entendeu? Onde lá dentro é um resort, entendeu? E a galera tá se banhando, tomando banho com first round pick. Banho de Xandão, amigo. É verdade. Mas eu deixo vocês com essa. Fique ligado pro nosso 2-Minute Drill que vai vir na sequência. Não desliga ainda, tem 2-Minute Drill. Muito obrigado pela audiência de vocês, galera. Mais um episódio do Peds e Regatas na conta. Grande abraço e a gente se vê na próxima quinta. Valeu! Quando o Cleveland Cavaliers saltou pro top 4 na loteria do draft desse ano, eu não sei você, mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi não! De novo o Cavs com a primeira escolha geral de um draft, não. Não pela quarta vez nos últimos 10 anos, eu não posso acreditar nisso. Mas graças aos deuses do basquete, a gente foi privado de mais um cash out pro Cavs, afinal de contas, já bastou 2011, 13 e 14, não? Pra quem gosta de uma teoria da conspiração, existem aqueles que podem jurar de pé junto que há um conluio da liga para beneficiar o time de Ohio logo assim que LeBron James deixa a franquia. Mas se a gente for comentar sobre teoria da conspiração envolvendo a NBA e o sistema de recrutamento, o draft, não tem como a gente não falar daquela que talvez seja a maior teoria da conspiração da história da liga. E é por isso que o time Drill dessa semana vai voltar para o ano de 1985. Numa época que ainda não existia a loteria como a gente conhece hoje, com bola de ping-pong numerada de 1 a 14, provendo 1000 combinações de 4 dígitos dentre os 14 times da loteria. Não tem nada disso. Em 85 a liga era muito mais rudimentar, mas já avisava combater aquelas franquias que supostamente perdiam propositalmente para ter uma chance na moedinha. Sim, as piores franquias em cada uma das divisões da NBA até então tiravam na moeda para saber quem é que ia receber a primeira escolha do draft. Surreal, né? Mas você se lembra que eu te falei que a liga queria combater esse tank? Foi assim que em 85 a NBA teve a genial ideia de fazer um sorteio aleatório com 7 envelopes dentro de uma urna giratória, dando chances iguais para as 7 franquias que haviam ficado de fora dos playoffs da temporada anterior. Até aí tudo bem. Seriam chances iguais, de acordo com a teoria, se o New York Knicks não fizesse parte desses times. Seguinte, para aquele draft de 1985, existia uma estrela, o Patrick Ewing. E a liga estava salivando para ter de volta um dos seus maiores mercados, se não o maior mercado, com a possibilidade de uma nova estrela. A NBA precisava de Nova York, que por sua vez precisava de Patrick Ewing. Então, o resto, como de costume, é história. Há quem diga que o envelope do Knicks estava congelado para facilitar as coisas para o comissário da liga, o David Stern. Há quem diga que o funcionário da Ernst & Wine, que, diga-se de passagem, era a mesma firma de auditoria que trabalhava para os donos do Knicks à época, a Gulf and Western, o funcionário da Ernst & Wine bateu o quarto envelope no vidro da urna, causando uma pequena orelha e simplificando as coisas para o Stern quebrar uma para o bom e velho Knicks. Tem até aqueles que acreditam que um óculos com visão raio-x pairava sobre o rosto do histórico comissário.
Bem, se nem o Patrick Ewing tem a certeza se aquele draft foi armado ou não, que diremos nós, não é mesmo? Mas uma coisa é fato, o Knicks teve a primeira escolha do draft de 85, selecionou Patrick Ewing, e, seja lá onde é que esteja o velho Stern, ele certamente continua dando boas risadas com essa controvérsia toda. E pra você, foi armado ou não? A gente se vê semana que vem. A gente vai ficando por aqui, galera, mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do @Pads e Regatas. E para você que tem escutado a gente, tá curtindo, não deixe de se inscrever no nosso canal não e compartilha com teus amigos, tá? Ah, e compartilha com a gente o que você tem achado, óbvio. Isso aí como é que você faz? Pela nossa mailbag no padsregatas@gmail.com. Repetindo, padsregatas@gmail.com. Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.